Boa noite. Como vai você? Cada vez melhor. Cada vez E que melhor. dia hoje? É o primeiro Primeiro dia da dia. minha nova vida. Esse é o cumprimento de todas as reuniões do amor exigente. Mas é preciso sentir com sinceridade que o hoje é um presente que recebemos todos os dias para estarmos cada vez melhor e assim trilharmos pelos caminhos da vida com mais força, fé e alegria. O Amor Exigente é um programa de ação e mútuo cuidado, tendo como principais objetivos o desenvolvimento do equilíbrio comportamental, o investimento na prevenção e qualidade de vida. Aprendemos com esse programa que o poder superior não nos deu poderes para modificarmos os outros, mas nos deu o poder de mudarmos a nós mesmos. E quando mudamos a nós mesmos, mudamos o nosso entorno. O amor exigente não promete acabar com os seus problemas, mas certamente vai impedir que os nossos problemas acabem conosco. Bem-vindos à Domingueira E. Lembrando que esta não é uma reunião de partilha, mas um encontro de domingo para estudarmos e refletirmos juntos. Esta reunião está sendo gravada e o seu arquivo ficará disponível no site da FEAE, Federação do Amor Exigente, no YouTube. É com você, Rosa. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Domingueira aí. Hoje uma domingueira muito especial do Dia das Mães. Daqui a pouco a gente apresenta as nossas convidadas. Antes disso, nós vamos trazer a nossa espiritualidade. Vou colocar aqui um vídeo para vocês, só um instantinho. Deixa eu ver se eu vou acertar aqui. Só um minutinho. Vou sair e vou entrar de novo. Vocês estão conseguindo ver? Não. Estão conseguindo ver? Não? Então, peraí, deixa eu ver aqui se eu consigo trazer novamente. Compartilhar com som. Ele está na tela lá atrás. Peraí. E agora? Tá dando para ver? Agora sim. Então, vamos lá. Agora apareceu. Paz e bem. Quero ser solidário com a dor que vocês estão sentindo neste momento de tantas perdas materiais e pessoais. Mas queria dizer para vocês da importância que vocês têm dentro do amor exigente e que, por mais que tenham perdido, não perderam a força, não perderam a religiosidade, não perderam o amor às tradições, não perderam a essência de ser gaúcho, que tanto dá exemplo bom para toda a família do amor exigente. Solidariedade, abraço, estamos aqui rezando por vocês, que a Divina Majestade permita que em breve vocês estejam recuperados. Contem conosco, nós sempre contamos e tivemos o apoio de vocês. Um beijo no coração de cada um. Bom, então essas palavras foram do nosso presidente da Federação de Amor Exigente, o Luiz Fernando Calduro, né? A gente se sensibiliza com os nossos irmãos do Sul. A gente não costuma fazer um comentário sobre a espiritualidade, mas eu queria falar para vocês do zelo, né, que eu vejo que as pessoas estão tendo em ajudar, como as pessoas estão sendo humanas, como as pessoas estão fazendo o que elas podem fazer, cada um dentro das suas possibilidades, né? Eu tenho parentes que moram no Sul,
A minha professora de espanhol, ela mora em São Leopoldo, ela precisou sair de canoa do prédio dela com os cachorrinhos, né? Ela trabalha no SESI, 40 famílias lá ficaram, perderam tudo, mas a gente tem que ter fé e acreditar que juntos somos mais fortes, né? Então, que cada um continue fazendo a sua parte, procure na sua cidade onde você pode doar. Aqui na minha cidade, por exemplo, os Correios, eles estão aceitando todo tipo de doação, até água. Eles só não aceitam material de limpeza por ser corrosivo. Mas se você for doar roupas, que você doe roupas boas, aquilo que você gostaria de receber, que você também fosse usar, que você consiga separar por tamanhos, que você consiga separar o que é de bebê, o que é de adolescente, porque isso já ajuda também nessa triagem, né? A minha professora de espanhol comentou que eles estão precisando de fraldas de bebê, de água, mas a gente vê que tem muita coisa chegando. E hoje, eu conversando com ela, ela disse assim: todo mundo está ajudando, mas com o passar do tempo as pessoas vão se acostumando com as situações. Então, que a gente fique atento e veja até quando a gente vai precisar continuar ajudando, né? Cada um fazendo um pouquinho, a gente faz isso virar uma coisa maior. Então, era isso que a gente queria deixar hoje aqui de espiritualidade, né? O amor exigente ensina para a gente que nós juntos somos mais fortes. Então, a gente precisa provar que nós juntos somos mais fortes. O amor exigente não é um programa de assistencialismo, não, mas a gente abre essa brecha aqui hoje para deixar esse recado de coração. Vamos continuar fazendo a nossa parte, tá bom? Bom, gente, agora a gente vai para a nossa domingueira aí. Antes de acontecer tudo isso, né, que está acontecendo lá no Sul, a gente estava num espírito bem alegre, bem feliz de fazer uma domingueira trazendo 3 gerações, uma ideia que a dona Mara Menezes trouxe para a gente da Domingueira e as 3 gerações aceitaram de estar aqui com a gente hoje. Então, eu queria falar um pouquinho sobre elas antes da gente iniciar. Só um minutinho. Então, a gente hoje tem aqui a Silvia, tem a Ana Luísa e tem a Mariana, né? As 3 que passaram pelo amor exigente e tiveram eu vou dizer felicidade, gente, porque para mim é uma felicidade ter conhecido esse programa, né? E aí, eu tenho aqui um pouquinho sobre elas que eu queria falar também para vocês, né? Vou começar pela Mariana, a mais novinha do grupo. Ela é filha da Ana Luísa e do Ronaldo Viana, que são os fundadores da Terra da Sobriedade. Ela cresceu dentro da comunidade terapêutica e conviveu desde cedo com os princípios e valores do amor exigente. Foi participante de grupos desde muito cedo. Na adolescência, passou a coordenar grupos e atividades para o público infantil e jovem. Ajudou a fundar o grupo Meninos da Terra, projeto de prevenção existente até hoje na instituição. Ela se formou em terapia ocupacional na Universidade Federal de Minas Gerais e pedagogia curativa e social em Campinas, São Paulo, onde reside com seu esposo e sua filha. Fundou a loja, é assim mesmo? Lude.co, é isso? Lúdico, é o lúdico, só que lude.co, lude.co. E hoje atua como empreendedora no ramo educacional e artístico. E aí a gente tem a Ana Luísa César Viana, que é terapeuta ocupacional. Ela já fez uma domingueira aqui para a gente, tivemos a oportunidade de já ouvir a Ana Luísa. Ela é especialista em prevenção e tratamento de dependência química, voluntária do Amor Exigente desde a sua fundação. É cofundadora da Terra da Sobriedade e atua na área de saúde mental, orientação familiar e educação parental. E aí, para nossa alegria, a gente tem a 3ª geração, eu estou indo da mais nova para nós adultos maiores, né, Silvia? A Silvia Margarida de Castro César, ela é jornalista aposentada, foi amiga do nosso querido Padre Haroldo e praticante do amor exigente. Então, gente, eu desejo uma boa domingueira para nós e o microfone agora é de vocês. Gratidão pelo sim de vocês. Obrigada, muito obrigada a todos. É uma alegria muito grande. Eu tomo a palavra aqui porque eu
para ajudar a organizar um pouquinho, né? A nossa sugestão é de que a minha mãe começasse a contar, porque ela estava nos primórdios, né, na pré-história do amor exigente, então seria interessante ela contar como foi que ela conheceu o amor exigente, e a ideia é que, depois que ela apresente, aí a gente vai contando como que o amor exigente foi acontecendo nas nossas vidas e passando de geração para geração, tá bom? Então, mãe, você está com a palavra, e eu acho que uns 15 minutos, até 20, tá? E aí, se precisar, eu marco o seu tempo e te aviso. Pode ficar à Vou vontade. marcar. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Fico feliz em colaborar e participar. E para mim é um privilégio, que realmente, no tempo em que eu criei os meus filhos, que eram jovens, eu conheci um grupo em Sete Lagoas. Sou de Belo Horizonte e tínhamos nos mudado para Sete Lagoas. Ana Luísa estava no segundo ano científico, com 16 anos, o mais velho, com 17, tinha feito vestibular para Ouro Preto e tinha passado. E o terceiro filho, com 15 anos, estava começando a me dar problema. Belo Horizonte não tinha recurso nenhum, a não ser psicólogos, não tinha aconselhamento familiar, não tinha nada em paróquia nenhuma, e os médicos pediatras, amigos nossos, não conheciam nada sobre droga. Quando nos mudamos em 1979 para Sete Lagoas, comecei a frequentar um grupo de oração de uma mãe que tinha tido o privilégio de ir a Campinas, fazer a primeira experiência de oração no Espírito Santo com o padre Haroldo Ram. E ela me contou um jesuíta americano que veio para o Brasil e estava morando numa fazenda, que é a Vila Brandina, nos arredores de Campinas, hoje está integrada na cidade. E ele dava nessa fazenda um grupo de silêncio de 3 dias para jovens e pais que quisessem se aprofundar na experiência de oração no Espírito Santo. E nós não tínhamos em Belo Horizonte ainda a renovação carismática. Ela estava chegando a Belo Horizonte com muita restrição nos padres tradicionais, porque as nossas paróquias em Minas Gerais é muito tradicional vamos falar assim, praticamente até hoje tem muitos ainda tradicionais no modo de viver a vivência da religiosidade da religião católica. Aí eu me animei a ir a Campinas, peguei os 3 filhos e não tinha ônibus direto para Campinas, tinha que ir a São Paulo e depois ir a Campinas. Liguei para a Vila Brandina, fiz minha inscrição e levei os 3 filhos. Dos 3, o terceiro tinha 15 anos. E eu soube no colégio que ele estava fumando maconha. Aí nós ficamos apavorados, porque a droga estava começando a chegar na juventude. Eu fui criada numa casa assim, sem álcool, sem bebida. Minha mãe tinha 11 irmãos homens, nenhum bebia. Meu pai tinha 2 irmãos que bebiam, são de São Paulo, do Vale do Paraíba. E nós tínhamos muita restrição quanto à bebida. Eu praticava esporte, a vida toda pratiquei esporte, meu marido também era atleta de um clube, então nós preservávamos pela saúde física e mental. Chegando na Vila Brandina, nós fizemos os 3 dias de silêncio e o padre Haroldo me chamou porque queria conhecer a minha filha e falou sobre a vida, fazendo profecia sobre a minha vida, a vida da Ana Luísa e dos meus 2 filhos. Eu fiquei muito assustada, porque a Ana Luísa tinha apenas 16 anos. Ela tinha tomado a frente que ia fazer medicina. Eu sou filha da primeira médica em Belo Horizonte, em Minas Gerais, na UFMG. Minha mãe foi a pioneira, uma mulher em 700 homens, e a turma dela 100 homens e uma mulher. E Ana Luísa queria seguir os passos da avó. Aí o padre Haroldo falou comigo e com ela: não, outra profissão, mamãe, outra, ela vem para mim. Eu falei assim: padre, ela vai estudar, ela tem 16 anos, o senhor trabalha com prostituta e drogados, o que a minha filha vem fazer com o senhor? Ele falou: ela vai ter outra profissão, e eu vou ensiná-la a trabalhar. Antes que o mundo a corrompa,
Eu falei, ela nunca bebeu, nunca fumou, está no 2º ano de científico, vai fazer vestibular só o ano que vem. Mamãe, eu espero ela fazer 18 anos. Eu fiquei tão impressionada e realmente a experiência de oração com o Padre Haroldo e o batismo no Espírito Santo que nós recebemos foi um dos maiores privilégios da minha vida. E sempre me orientou. Eu comecei a ler os livros do Padre Haroldo, e quando ele foi aos Estados Unidos e trouxe o livro do Amor Exigente em inglês, me deu para ler, eu falei, não gosto de inglês, eu traduzo para o senhor, italiano, espanhol e francês, mas inglês não. E comecei a trabalhar com ele, fazendo revisão das traduções dele. Os livros eram feitos nas vozes, mas eu fazia uma tradução para ele, uma revisão particular. E depois que eu fui lá a primeira vez, voltei para casa com os filhos e comecei a levar jovens e mães com o mesmo problema de drogas. Eu não percebi quantos meses eu fui. Eu alugava o ônibus, convidava as mães dos meus filhos e os filhos jovens. Quando chegou no 9º mês, o Padre Haroldo falou assim, Silvia Margarida, sabe quantos meses a senhora vem aqui? Eu falei, não, padre, eu estou vindo todo mês, mas não fiz as contas, não. Ele falou, mamãe, são 9 meses, é uma gestação, é uma vida nova. Então, eu vou para Belo Horizonte, abrir o Amor Exigente, abrir. Mas não tinha. Nós começamos a trabalhar com o Padre Haroldo em 79, nos Natas. Nas paróquias, nós procurávamos fundar o Núcleo de Apoio ao Tóxico Dependente, de tóxicos e álcool. Aí ele trouxe o Amor Exigente, nós começamos a trabalhar o Amor Exigente e demos abertura nas paróquias, nos padres que queriam tanto a renovação carismática quanto o tratamento de prevenção ao alcoolismo e à droga. Ele veio a Belo Horizonte, hospedou no Colégio Loyola, que era dos jesuítas, e começou a dar em Belo Horizonte os cursos com a doutora Núbia de relaxamento, oração e relaxamento, Relaxe e Viva Feliz, aquele livro dele. Aí eu fui me aproximando mais do Padre Haroldo, fazendo mais cursos em Campinas, ia mais a Campinas fazer os cursos, e começando a trabalhar com os pais, com as mães. Aí Ana Luísa vai fazer o vestibular. Conhece o Ronaldo no vestibular, ela fez a primeira opção para medicina, e segunda opção, ela não sabia o que escolher, que antigamente você podia fazer a segunda opção no vestibular. Aí o Ronaldo falou com ela, faz terapia ocupacional. Ela falou, eu não sei o que é isso. Ele falou, depois eu te explico. Aí começaram a conversar, começaram a namorar, são os planos de Deus. Quando ela fez 18 anos, o Padre Haroldo veio a Belo Horizonte, falou, mamãe, ela está pronta, vem para mim. Falei, o que ela vai fazer, padre? Vai aprender a trabalhar. Foi para a Fazenda Senhor Jesus, ficou 1 mês com uma assistente social do Rio de Janeiro, e a segunda fazenda no Brasil, que é a Fazenda do Senhor Jesus, a primeira aí perto de Campinas, a segunda fundada em Belo Horizonte, no município aqui de Pedro Leopoldo, entre Belo Horizonte e Sete Lagoas. Tudo foi doado com o nosso trabalho, trabalho de pais e mães que frequentavam já o Amor Exigente. Tudo, desde o terreno, os tijolos, cimentos, brita, areia, tudo. Uma fazenda enorme, que foi comprada com a doação, e todo o material foi ganho com os pais de Sete Lagoas e Belo Horizonte, que já frequentavam os Natas e o Amor Exigente. Então, eu me sinto privilegiada de ter conhecido o Padre Haroldo, meus filhos terem sido criados dentro do Amor Exigente, meus netos criados dentro do Amor Exigente, e os planos de Deus, porque Ana Luísa conheceu o Ronaldo no vestibular. Aí os frutos estão aí. Mariana já está com os frutos, o Felipe trabalha na administração da terra da sobriedade, e aqui em casa pode ter a festa que for, não existe bebida. O casamento da Ana Luísa e do Ronaldo tinham 400 pessoas, ninguém notou que a recepção não tinha bebida. Era um ponche feito de frutas com abacaxi, a guaraná, água mineral,
e que é tradição da casa da minha avó, que tinha esses 11 filhos homens e a minha mãe, única mulher. Nenhum tio nunca bebeu, nunca vi um tio beber. Então, as festas nossas, como hoje, Dia das Mães, é regada a suco de uva puro, mas não tem bebida. Então, aprendemos isso com o Padre Haroldo e a fé. A fé remove montanhas. E a espiritualidade que o Padre Haroldo deixou em nós não é só a fé, é a esperança de dias melhores. Porque a fé nos leva à esperança. E a esperança é a certeza da nossa fé, como a nossa fé é a certeza da nossa esperança. Isso é que a gente vê no Rio Grande do Sul, esse povo guerreiro, forte, firme na fé, esperando dias melhores de reconstrução. Então, acho que o amor exigente. Aí eu passei a colher, a pedido do Padre Haroldo, ele ligava e falava: mamãe, vai chegar um presente para a senhora. Eu, muito boba, ficava esperando o correio chegar com uma caixa ou com um livro. Ele mandava pessoas de fora bater campainha. E eu hospedei um jovem, 1 ano, que nunca vi, não conhecia, veio para mim de outro país da América do Sul. Ficou na minha casa 1 ano, depois foi fazer um curso em Roma de especialização. Hoje trabalha na dependência química no país dele, com recuperação de jovens. Depois vieram outras famílias, recebi famílias do Paraná, mãe com jovens, ficava 1 mês na minha casa para esperar a vaga na fazenda do Senhor Jesus, frequentando o nato e o amor exigente. E assim minha casa foi se multiplicando de filhos e jovens que vinham, que eu nunca conheci. Tudo no coração, acolhido no coração e na certeza, na fé, que eles iam ter recuperação. Hoje, um jovem que ficou na minha casa 1 mês com a mãe, dirige uma fazenda de recuperação, há mais de 20 anos. Então, são os frutos assim, palpáveis que nós temos da vivência com o Padre Haroldo e da firmeza da vivência no amor exigente. Tenho netos que frequentam o amor exigente, tenho netos que tiveram problemas com a bebida e com droga, o filho que tem um filho ainda que bebe, mas que não gosta de nem que fale. Então, a gente fica na certeza que Deus age. Quando a gente se empenha e se esforça, e o amor ao próximo, eu acho que é esse, é amar ao próximo como a si mesmo. O que eu faria se eu fosse uma dependente química? Eu gostaria de ser acolhido por uma família, pelo meu próximo? Eu gostaria que alguém me levasse para uma reunião do amor exigente se eu fosse uma dependente química? Então, eu deixo essa pergunta. Por que nós vamos fechar o nosso coração e a nossa casa, se nós temos tudo para dar para o próximo? A gente está vendo esse horror no Rio Grande do Sul, não é? Então, a gente sabe que a solidariedade, o amor ao próximo, faz tudo, porque Deus está agindo em nós. Nós somos canais de Deus para o próximo. E o amor exigente, para mim, se traduz isso em um amor puro, sem interesse, amor doação. Isso, para mim, é o amor exigente. E crer no dia de amanhã, que é um dia melhor, onde se constroem homens melhores e mulheres melhores. Que lindo, Silvia, mas a Mas gente vai deixar para dar continuidade, no final a gente conversa um pouquinho, mas muitas emoções, hein? Muitas emoções. Vamos lá, Ana Luísa? Vamos continuar? vamos continuar. E aí, só complementando o que a mamãe falou, né? O Padre Haroldo dava os cursos do Relaxe e Viva Feliz, mas antes ele dava o sadhana, né? O sadhana, que era do exercícios espirituais de Santo Inácio. Então, eu conheci o padre, como ela falou, com 16 Em anos. Campinas, ele dava o sadhana, Luiz. Aqui É, foi depois. não, tanto que a gente aprendeu com ele, né? Como ela falou, eu também não tenho tanta lembrança de onde, como, quanta coisa, já tem tantos anos, né? Mas eu me impressionava muito essa espiritualidade inaciana, e eu continuei indo. Depois, eu e Ronaldo começamos aí, fizemos estágio, e aí, Padre Haroldo, ficamos muito, muito amigos do padre, e o Amor Exigente estava começando. Essa é a pré-história do Amor Exigente, porque a FEAE só foi criada
e era a FEBRAE, né? Nós fundamos a FEBRAE alguns anos depois, acho que quase uns 5 anos depois que começou essa pré-história, né? Que eram as famílias dos grupos que o padre já tinha fundado, que se chamava Nata, e que uma mamãe falou, e ele então pegou as apostilas, porque o livro foi sendo traduzido aos poucos, o Tough Love, e nós fizemos apostilas. Então, a gente ia estudando esses princípios do Tough Love nos grupos do Nata, né? E, então, a gente nem chamava de Amor Exigente, porque ainda não tinha sido traduzido por Amor Exigente, que era amor resoluto, né? E nós ficamos procurando uma palavra, Edições Loyola, procurando uma palavra para traduzir, e foi brilhante a ideia de ser amor exigente, mas foi uma discussão muito longa sobre qual que seria amor sóbrio, amor resoluto, amor duro. Então, tinha várias perspectivas, e o padre sempre falava, não, isso não vai colar, o brasileiro não vai entender essas palavras. Então, foi um momento muito bonito. E a ideia, quando começou mesmo, que foi traduzido, e aí a Edições Loyola lançou o livro Amor Exigente, aquele primeiro antigo do Phyllis e do David, nós usávamos aquele livro de Amor Exigente nas reuniões. Usamos vários anos, e aí o padre falava, vão montar grupos, vão montar grupos. Então, no início, a gente começava assim, eu me lembro muito aqui no interior de Minas, um médico procurou o padre Haroldo numa cidade do interior, perto de Pouso Alegre, e ele falou, nossa, minha filha de 14 anos está usando droga e tal. Aí o padre falava, Minas Gerais, Ronaldo e Ana Luísa, vai lá na cidade e conversa com o médico e vê o que acontece. Aí nós íamos, e meninos ainda, e aí perguntei o que era, nós já estávamos estudando, né? E aí o que está acontecendo, e já tínhamos uma experiência de grupo de jovens. Ronaldo, o meu marido, ele trabalhava já com um grupo de jovens com o padre Osvaldo, aqui de Belo Horizonte, que também tem uma comunidade terapêutica, né, que se chama Fazenda de Caná, e então ele já tinha experiência de mobilização comunitária, de o que a gente chama da política social, né, que é de mobilizar pessoas, de coordenar grupos, e eu também, porque estudei com as irmãs Doroteias, então eu também tinha a vivência de grupo de jovens, e o padre, Padre Haroldo, ele tinha o poder de soprar, né? Eu era o próprio espírito mesmo, ele falava e as coisas aconteciam, sabe? E ele falava, vai lá, e a gente ia. E aí chegávamos nessa cidade, eu me recordo com muito clareza, então nós reuníamos, o que muitos anos depois vieram a ser as coalizões, né? Muitas pessoas aqui fizeram a experiência das coalizões comunitárias, né? O padre falava, não existia colisão no mundo ainda, né? O padre falava assim, chama o médico, chama o advogado, chama o juiz, chama o padre, chama o professor, chama cada setor da sociedade, faz uma reunião e vocês vão fundar um grupo, dá o livro e fala, a partir de agora vocês começam um grupo. E o Ronaldo e eu, na maior ingenuidade, íamos e levávamos o livro e falávamos, chama quem consegue vir. E aí essas pessoas começavam a vir, a gente conversava um pouco, e aí ali explicava que precisava de boa vontade e de bastante dedicação, e que precisava ter, a gente falava, um local, a gente até brincava que era igual o Batman, precisava ter, peraí, deixa eu fechar precisava ter um bate-lugar, um bate-horário, né? E um bate-coordenador. Então, assim, sempre que se tivesse um lugar, o mesmo lugar sempre, o mesmo horário sempre, e aquela pessoa perseverasse, o grupo aconteceria, né? E assim a gente começou a ensinar, porque de Amor Exigente mesmo a gente não sabia nada, a gente estava lendo o livro e estudando o livro, que antes do livro era uma apostila que os capítulos iam chegando aos poucos, então a gente nem tinha ideia que isso seria um programa, ele era um método, né? Depois, quando Dona Mara chegou, e a coisa, aí que pegou fogo, o padre era o fogo, e Mara gasolina, aí que a coisa fez buf, né? No Brasil inteiro, uma maravilha. E aí, quando fundamos a FEBRAE, aí nós fizemos uma reunião em Campinas, porque já tinham pessoas em Santa Catarina, porque já tinham, o padre, uns anos antes, quase junto, mas um pouquinho antes do Amor Exigente, o padre fez esse mesmo movimento com as comunidades terapêuticas, sabe? E ele ia
nos lugares onde ele conhecia pessoas e começou a implantar fazendas, as fazendas do Senhor Jesus, né? E aí ele começou a disseminar a metodologia das comunidades terapêuticas, e aí ele começou a colocar os grupos de amor exigente onde tinham comunidades, Brasília, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e aí tem toda a história, vocês participaram, eu perdi os 40 anos, não tive jeito de ir na celebração, né? Mas aí vocês viram, todo mundo viu que história maravilhosa, né? Eu estou contando aqui a pré-história. E aí, quando a FEBRAE foi fundada, a gente dividiu, Mara dividiu os estados, coordenações estaduais na época, me parece, assim. E aí, Ronaldo e eu assumimos a coordenação de Minas Gerais e começamos a fundar os grupos, Governador Valadares, Formiga, Divinópolis, que foi um dos primeiros. Então, essa cidade lá, Guaranésia, né, que era do lado de Pouso Alto. E cada dia alguém ficava sabendo, eu estou com um problema. Então, a gente, em vez de resolver o problema ou de falar para a pessoa do problema o que ela podia fazer, a gente falou, nós vamos aí fundar um grupo. E aí a gente começou, Muriaé, gente, mas era grupo. Eu lembro que meus filhos, Mariana tinha 3 anos de idade, o Ângelo tinha 2, o meu caçulo, eu deixava eles todos como mãe, e a gente passava os finais de semana, quase todo final, 2, 3 finais de semana por mês, a gente estava em alguma cidade do interior fundando grupo e dando apoio, que aí depois que fundava, dava suporte, né? Lá na Janir, como é que chama? Teoflotone, né? Nossa, Montes Claros, e mamãe dava notícia, né? A minha mãe, ela trabalhava para Amor Exigente assim, Ana Luísa, fulano está com um filho lá em Montes Claros, vocês têm que ir lá. E aí, então, gente, foi essa, e tudo assim, no fogo desse entusiasmo que Padre Haroldo falava. E fazíamos reuniões com o padre, então eu ia a Campinas, a minha vida sempre foi Campinas, Belo Horizonte, 2, 3, 4, 5, 6 vezes ao ano. Alguns anos depois, Padre Haroldo fundou a FEBRACT e nos convidou, vamos fundar a FEBRACT, que é a Federação das Comunidades Terapêuticas, e aí, porque aí ficou a Fazenda do Senhor Jesus aqui, que hoje é a Fazenda Renascer, e o Ronaldo trabalhava lá, eu comecei a ter as crianças, né? Nós tivemos 5 filhos, temos 5 filhos, então foi uma vida muito movimentada, né? Mas Ronaldo trabalhava na comunidade e atendíamos o padre em tudo que ele pedia, e graças a Deus ele também nos atendia, nos casou, batizou nossos filhos e sempre nos deu apoio. Ficamos 10 anos na coordenação do Amor Exigente, depois passamos para a Jandira, que ficou outros 10 anos, porque aí nossos filhos começaram a crescer, aí a despesa aumentou enorme, aí nós fomos nos dedicar ao nosso consultório particular, né? Mesmo como voluntários, mas a gente se afastou um pouco, porque a gente precisava mesmo nos dedicar, e como nós atendíamos dependência química, a gente se afastou um pouco do Amor Exigente por causa do conflito de interesse. Falei, gente, como que eu vou atender no consultório e você voluntária do grupo, né? Na época eram poucos profissionais que tinham nos grupos, e aí as pessoas vinham como abelha no mel. Falava que era um profissional, nossa, eu preciso falar com você, eu preciso de uma internação. Até hoje é assim, né? Mas hoje a gente sabe lidar, e eu brinco, mas falo muito sério também, assim. 95% das pessoas que me procuraram na vida como profissional, eu encaminhei para o Amor Exigente, porque a grande maioria das famílias precisa mais de grupo do que de terapia. Isso é uma realidade que eu afirmo como profissional, com 40 anos de experiência. Ontem tivemos uma reunião de 39 anos da minha turma de formatura aqui da Universidade Federal, né? Ano que vem fazemos 40 anos, e eu comecei a trabalhar, como a mamãe disse, antes até de quase entrar na faculdade, eu já estava dentro da fazenda com o padre. Então, as famílias precisam de terapia e tratamento quando tem comorbidade e quando os casos são complexos. Aí realmente precisa de orientação especializada, e é uma linha muito tênue, né? É como um malabarismo, porque os grupos precisam ter muita consciência para identificar, e nós amadurecemos muito no Amor Exigente, para identificar os casos mais complexos e orientar para que procurem profissionais, e também os profissionais parceiros terem muita dignidade, muita integridade profissional para saber se aquela família realmente pode se beneficiar do Amor Exigente e permitir que a família siga no Amor Exigente, né? Quando o caso não é tão complexo. E hoje isso para mim é muito nítido.
sabe? É muito claro. E o amor exigente ajuda a grande maioria das famílias. Então, depois que Jandira assumiu, ficou 10 anos, mas nós trabalhávamos juntos, e aí eu coordenava grupos, Ronaldo também, mas já não éramos coordenadores regionais. Depois da Jandira passou para o João Francisco, que foi mais 10, 12 anos, infelizmente veio a falecer, e hoje eu retomei, depois do falecimento do João Francisco, e nesse ínterim, em 1997, Ronaldo e eu, como a gente já tinha muita história, assim, né, nós começamos a recebemos um paciente na nossa casa como hóspede. Era um paciente psiquiátrico, que Ronaldo atendia junto com psiquiatras numa clínica, e esse rapaz estava um pouco desenganado, a família muito desesperada, e Ronaldo ficou muito sentido, porque na época, há 30 anos atrás, os sacerdotes estavam tendendo às comunidades terapêuticas que não usavam medicamento. O Padre Haroldo levou quase 10 anos para permitir medicamento dentro da fazenda do Senhor Jesus, né? E os psiquiatras só medicavam, não tinham abordagem espiritual, né? Então, os pacientes ficavam assim, ia para a comunidade, precisava de remédio, saía, e aí ia para os psiquiatras, precisava de espiritualidade e voltava para as fazendas e não tinha um tratamento integral. Então, o Ronaldo chegou um dia em casa e falou assim, eu não aguento mais esse vai para lá, vem para cá, de paciente saindo de comunidade, indo para a clínica, saindo de clínica, indo para a comunidade. Eu falei, o que você faria? Aí eu precisava de um lugar, igual nós morávamos num sítio da família dele, muito bonito, grande, enorme, eram 10 mil metros, cheio de árvore, uma maravilha, com campo de futebol, piscina, e era um privilégio nosso que meus sogros nos permitiram, né? E o Ronaldo falou, eu preciso de um lugar desse aqui, que aí eu vou tratar e rezar com esses meninos. E aí eu falei, então começa o trabalho aqui e tudo, mas era para ele fazer uma primeira experiência e eu ia sair de casa com os meninos de férias. Acabou que o rapaz chegou antes da hora e nós não saímos. E começou então aí a Terra da Sobriedade, que hoje é uma associação que tem uma comunidade terapêutica, tem o grupo de prevenção, que é esse que a Mariana criou, com as bases do amor exigente, né? Foi bem antes do amor exigentinho, depois do amor exigentinho, num curso em Divinópolis, Mariana foi relatar a experiência dela e ali inspirou um pouco o amor exigentinho, né? Que era a possibilidade de utilizar os princípios do amor exigente com crianças. No nosso caso, são crianças envolvidas, são crianças de famílias de tráfico de drogas, uma comunidade de tráfico muito vulnerável mesmo, e tem 20 anos que nós acompanhamos as mesmas crianças, os mesmos adolescentes. Hoje nós já atendemos os filhos deles, né? E é um programa muito maravilhoso que ganhou prêmio no Free Mind, ganhou né? Foi o post premiado lá no Free Mind, então, o pôster, né? Primeiro lugar, e que nos honra muito, porque é um trabalho de muita dedicação, de muitos anos. Então, lá na Terra da Sobriedade, nós temos comunidade terapêutica, o programa das crianças, orientação familiar, palestras, grupos de mútua ajuda, e dentro da Terra da Sobriedade, funciona um grupo do amor exigente. Como funciona nas paróquias, como funciona nas escolas, né? Dentro da sede da Terra funciona um grupo de narcóticos anônimos, que é independente, que subloca o espaço, e um grupo do amor exigente, que é independente e subloca o espaço. Então, e que depois do falecimento do João Francisco, eu assumi a coordenação deste grupo, né? E, no momento, sou a atual coordenadora desse grupo. Então, quando os meus filhos nasceram, eu já conhecia o amor exigente. E meus meninos chamam o amor exigente, desculpe o termo, eles chamavam de amor ferragente, porque era né, eles falavam uma perseguição e tal. E todo aquele aprendizado da crise, o aprendizado das raízes culturais, todos os aprendizados, nós íamos respirando e vivendo e tentando vivenciar a culpa, tudo isso, né? E os meus filhos, eu brinco, eu falo assim, eles foram curtidos como cereja no rum, eles são todos curtidos no amor exigente, então se debateram e bateram muito conosco por causa dessa exigência, né? Como a minha mãe disse, não ter álcool na casa dela, depois de um certo tempo na nossa casa também não teve mais, porque já teve uma época que tinha, e eles falaram, então nós não vamos ficar aqui, nossos aniversários vão ser todos na rua, e foi uma época dificílima, porque eles
saíam de casa para celebrar os aniversários, não queriam fazer festa lá em casa, porque não tinha bebida, né? E antes disso, quando eu me lembro, o meu caçula, fez um aniversário de 5 anos, e nós tiramos a bebida, porque o Ronaldo bebia cerveja, bebia muito, inclusive, e aí ele resolveu parar de beber e não deixou mais ter bebida em casa. Aí o aniversário do meu filho de 5 anos não foi ninguém. Ninguém. Além do meu pai, da minha mãe e dos meus filhos. Ninguém, meu sogro não foi, meus cunhados não foram, meus irmãos não foram, os pais da escola não foram. Ninguém foi. Ele ganhou uma mesinha de plástico, uma cadeirinha, ele pôs na porta da rua e ficou esperando as pessoas. E chorava todo mundo, chorava ele, chorava eu, chorava os outros filhos, chorava todo mundo. E eu falava, Ronaldo, não acredito, o que aconteceu? Será que as pessoas não viram? E eu li o convitinho, aqueles convitinhos de papel que a gente escrevia. Será que eles enganaram? Será que aconteceu alguma coisa? Alguém da escola falou. E o Ronaldo ficou calado, calado aí. Depois deu muito chorar e falou assim: você não entendeu ainda? O mundo não está preparado para não beber. Nós vamos ser uma família da contracultura. E eu lembro que o Ronaldo começou a falar uma frase do Fernando Pessoa assim: coração oposto ao mundo, como a família é verdade. É uma frase de Fernando Pessoa. Coração oposto ao mundo, como a família é verdade. E que eu acho que resume um pouco o que é o amor exigente, né? Que ele nos faz um pouco ETs nesse mundo. E aí eu lembro que eu fiquei tão revoltada, e aí, passados uns meses, teve um aniversário na casa de um coleguinha dos meus meninos, e nós fui levar os meninos, e teve um pai que caiu na escada, era uma casa linda, toda de mármore, cheia de escadas assim, e ele tropeçou bêbado e caiu na escada, aquele mármore todo, ele bateu a cabeça e sangue para todo lado, e os meninos pequenos, a confusão, e todo mundo, nossa, não sei o quê. Aí eu fiquei tão zangado que nesse dia eu falei bem alto para todo mundo, falei assim, pois é, na casa desse pai que cai de bêbado, todo mundo vem. Na casa do pai que não bebe, ninguém vai. Nossa, aquilo na escola teve uma repercussão, mas eu fiquei... Então, gente, o amor exigente, até eu escrevi na revista desse mês sobre responsabilidade social. Ele nos dá uma coragem, ele nos dá uma dignidade, uma integridade. Isso aconteceu comigo e eu vejo as famílias esses anos todos, uma força, uma coragem da gente assumir um papel e uma posição muito coerente com a nossa vida, com a nossa missão e com os problemas que a gente enfrenta na nossa vida, porque eu também já fingi muito não ter problemas. Eu também já escondi muito, eu também já evitei falar dos meus problemas. E o amor exigente me deu a força, a coragem, né? E a integridade para poder falar com tranquilidade, sem ir para a autopiedade ou sem ir também para outros lados de arrogância ou esse tipo de coisa. Então, meus filhos foram criados assim. Na escola deles, eu sempre dei palestras e conversava com as mães, com as famílias, e na época, todas as mães me achavam um horror de esquisita, meu marido nem se fala, né? Hoje nós somos amicíssimas, Mariana vai falar da experiência dela, né? Sou amiga de todas as mães, de todos os pais, vários pais dos amigos deles hoje são benfeitores da Terra da Sobriedade, alguns outros frequentam grupos de amor exigente, então, né? Então é uma história muito, muito bonita, a qual eu sou muito grata, e eu sempre converso com Deus e reflito assim, o que seria de mim e da minha família se não fosse o amor exigente? Nós temos filhos adictos, eu e Ronaldo, então nós precisamos do amor exigente antes, durante, depois e para sempre vamos precisar. E o amor exigente, ele vai nos ajudando a amadurecer, ele não acaba com os nossos problemas, ele nos prepara para enfrentar os nossos problemas em qualquer dimensão, e na medida em que esses problemas vão chegando, né, ele nos dá uma prontidão, uma serenidade, as pessoas perguntam, você dá conta? Eu falo, porque eu tenho uma água benta que eu tomo toda semana, e tenho uma literatura, e só não melhora quem não bebe, entendeu? Então, tem muita gente morrendo de sede na beira da fonte, sabe? Muito. O nosso Brasil está morrendo de sede, com um rio límpido do amor exigente passando ao nosso lado, assim. Então, eu penso também o que seria do Brasil se não fosse o amor exigente, o que seria da igreja se não fosse o amor exigente no Brasil, das igrejas e da política, sabe? Porque eu trabalhei e trabalho até hoje com a política pública e, né, nós trabalhamos numa dimensão muito grande no Brasil com a FEBRACT, com a Terra da Sobriedade, com o amor exigente, e o Brasil não teria dado conta da vida na droga se nós não existíssemos, nós, o amor exigente.
nas escolas, né? E acho que a gente tem um mundo de coisas ainda para fazer, né? E a gente precisa trazer novos voluntários, a gente precisa trazer a juventude para dentro do Amor Exigente, como trouxemos o Sempre é Tempo. Temos agora o desafio de trazer o Amor Exigentim, né? Que são os adolescentes que serão os futuros voluntários. Então, eu sou muito grata e estou muito honrada de participar. Agradeço muito a minha mãe por essa chama e esse sustento. Agradeço a minha filha, que mesmo doente aceitou estar aqui, né? E as minhas netas, que já participam de reuniões e que já vivem e escutam falar de Amor Exigente, e conhecem essas duas mãozinhas e veem o avô e a avó dando palestra e coordenando grupos a vida toda, e que com certeza já entendem essa ideia e vão segui-la, né, na medida delas. Muito obrigada pela oportunidade. Então, vamos ouvir a Mariana. Gente, é uma joia, né? Que bom que está ficando gravado, que bom, porque é uma história que quem não conhece Amor Exigente, assim como a Silvia trouxe para a gente, como a Ana Lúcia está trazendo, gente, que preciosidade, né? Vamos lá, Mariana? Vamos. Até que horas a gente vai? Olha, a gente tem um tempinho, porque olha, você pode falar os 20 minutos que você quiser, porque a gente está num tempo bom, tá? Tá, joia. Tranquilo. O áudio tá bom? Porque eu tô com uma pequenininha dormindo aqui ao lado. Vocês me escutam bem? Estamos nos escutando bem, Tá, tá ótimo, tá tá ótimo. bom. Ouvindo a minha avó falar e a minha mãe também, eu fiquei refletindo sobre um recorte que eu queria trazer para vocês sobre a capacidade da gente fazer boas escolhas na vida. E é claro que fica parecendo uma receita pronta e quase inalcançável, porque eu cresci dentro de uma comunidade terapêutica. Quando a gente escuta a minha mãe falando, a minha avó falando, parece que foi uma vida permeada de muitos privilégios, e de fato foram. E para algumas pessoas pode parecer distante alcançar o mesmo resultado dentro da sua vida. Ah, mas porque eu não tive esta bênção como a Silvia Margarida pôde ter a oportunidade do Padre Haroldo. Ah, mas eu não pude fundar uma comunidade terapêutica em minha casa junto com meu marido. Então é muito fácil, né, ter esse resultado na vida. Mas tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: o mundo é dos fazedores. E a importância da tomada de atitude, seja ela qual for, na busca não só da solução, mas da lida com os nossos problemas. Porque se a gente não tem uma tomada de atitude, esse problema vai se embolando com outros e a gente torna esse problema muito maior do que ele poderia ser. E a gente tende a acreditar que é impossível resolver aquela questão. Ah, mas eu não tenho recurso, eu não tenho esse mesmo privilégio que essas pessoas que deram a palestra hoje tiveram. Mas a verdade é que qualquer atitude que a gente possa tomar é melhor do que nenhuma atitude. E eu lembro por que eu aprendi a fazer boas escolhas para minha vida, mais do que ser obrigada, né? Hoje eu estou com uma filha de 2 anos lidando nessa fase, todo mundo que é mãe já passou por isso, né? Esses 2 anos que é a busca de autonomia no mundo é o primeiro grande conflito da criança em querer se impor, né, aos pais, querer colocar a sua vontade, e aí o limite é muito necessário nesse momento, mas um limite assertivo, de modo que a gente não tire da criança a capacidade e o potencial dela de fazer as próprias escolhas. Isso é muito importante a gente avaliar. Quando a gente vai falar de educação, não só de crianças, mas também de jovens e na própria vida adulta, como que é importante a gente saber conduzir de uma forma que a gente atraia para o que é bom, ao invés de ao invés de impedir que o mal ou alguma situação ruim aconteça. Então, vou dar um exemplo do que acontecia muito na minha adolescência. Minha mãe brincou aí que a gente tinha o amor exigente com o amor ferra a gente, né? Os meus irmãos mais do que eu. E acho que eu tive mais este privilégio, que foi de ser a única menina em 4 homens, né? São 5 filhos, eu sou a única mulher. E nesta época existia ainda uma cultura da filha mulher viver sob as asas dos pais. E o quanto isso foi positivo hoje para minha vida, vendo os valores, os princípios que eu adquiri e o quanto eu fui preservada de situações que meus irmãos, por exemplo, não foram tão preservados porque tinham mais permissividade de viver
longe dos pais, viver experiências, e isso não existe culpa, né? Vocês conversam muito sobre isso no grupo, Amor, a gente fala muito sobre isso. Não é se sentir culpado, mas é a gente poder ter a oportunidade de olhar para a nossa vida e reconduzir a rota. Então, a gente dar mais oportunidade da pessoa se encantar pelo que é bom do que proibir. E aí, o que que acontecia na minha adolescência? Chegava sábado, a gente estudava a semana toda, quando era sábado, era o dia que a gente queria ir para as festas. Então, 14, 15 anos que a gente começa a ter as festas, e aí os meus pais, o que que eles faziam? Todo sábado era o dia mais importante da nossa casa em termos de trabalho social que existia dentro da nossa casa. Sábado era o dia que desde as 8 da manhã a gente preparava a nossa casa para receber familiares que iam visitar os hóspedes, né, que a gente chamava de hóspedes, gentilmente os nossos irmãos que cresceram junto conosco dentro da nossa casa. Era o dia que a gente tinha grupos de acolhimento às famílias, grupos de prevenção. Então, era um dia repleto de atividades. E o que os meus pais fizeram foi me envolver desde muito cedo nessas atividades, me convidando para as palestras que eles iam no interior, e eu já ia com 12, 13 anos escutar eles falando. Quando eu chegava no sábado, eles me souberam pegar esse mel, né? Que é de chamando a abelha para algo positivo. Então, era melhor para mim ficar em casa do que sair para as festas. Eu gostava de chegar no sábado e poder ficar em casa, porque era o dia que eu me sentia parte de tudo aquilo que acontecia. E os meus pais souberam conduzir isso de uma forma belíssima comigo. Com os meus irmãos, não sei se foi do mesmo jeito. Acho que cada um chegou numa idade. Foi acontecendo esse envolvimento. O meu foi desde muito cedo. E isso trouxe um resultado para a minha vida maravilhoso, porque não é que eu não ia às festas, eu vivia a minha juventude, inclusive ia muito nas festas. Todo sábado à noite tinha festa de 15 anos. Só que terminava as minhas tarefas dentro da comunidade, eu coordenava os grupos, eu almoçava com o pessoal, eu cuidava das crianças, que eram crianças de comunidades, né, carentes, cuidava desde cedo delas, e depois, quando chegava 8 horas da noite, as atividades se encerravam, eu ia lá fazer a minha chapinha, tomar o meu banho para ir para a festa. E quando eu chegava na festa, qual era a minha atitude perante tudo aquilo que eu tinha como escolha? Quando você chegava numa festa de 15 anos, era bebida disponível. Eu achava isso um absurdo. As pessoas, que os pais nunca pararam para pensar como minha mãe falou. Uma festa que não tinha bebida alcoólica era uma vergonha para a família que oferecia a festa. Mas, gente, eram crianças de 15 anos. Justifica ter bebida alcoólica, sendo que todos vão beber. Aquela bebida não é para os pais, é para os jovens. Então, toda festa que eu ia tinha bebida alcoólica, tinha cigarro. Quando a gente vai crescendo um pouco mais, 17, 18 anos, a gente começa a ver grupos que fazem uso de drogas, que entram no banheiro, que entram para dentro de um carro. A questão da exposição sexual muito cedo, das meninas principalmente, né, que sofriam todo tipo de abuso, porque bebe, não sabe nem o rumo, né, daquela noite. Então, eu pude, com muito privilégio, por conta dessa tomada de atitude dos meus pais, de trazer esses princípios e esses valores desde muito cedo, me preservar de experiências que foram muito positivas para a minha vida hoje adulta. Inclusive, quando eu olho para minha filha, isso teve a primeira repercussão, aliás, antes da minha filha, foi muito positivo quando eu fui lidar com as crianças de favela, né, as crianças de comunidades, e eu ia falar sobre sexualidade, eu ia falar sobre o uso de drogas, e eu me sentia com propriedade para falar aquilo. Eles tinham um envolvimento comigo, era a partir de um lugar de verdade que eu falava aquilo, porque eu vivia de fato. Então, o que eu pude auxiliar essas crianças, a gente não consegue medir, é imensurável. O que essas crianças puderam ter oportunidade a partir de um exemplo de vida, porque eu era jovem como eles, eu era uma menina de 15 anos, que falava para meninos de 8, 10, 12, inclusive 15, sobre um outro jeito de viver, um outro jeito de se relacionar, um outro jeito de namorar, um outro jeito de estar em uma festa, que você não precisa ser fora do grupo, você não precisa ser alheio, né? Aquela pessoa CDF que chega com óculos e fica excluído. Eu, inclusive, sempre fui a última a sair das festas. Minha mãe sabe disso, é prova, meu pai também, eles tinham que chegar na porta da festa e ficar me puxando. Vambora, Mariana.
porque eu conseguia ficar até o final. Eu era a única amiga que conseguia ficar até o final da festa, porque como eu não bebia, eu dançava a noite inteira, eu comia a noite inteira, porque festa de 15 anos é uma delícia, né? Os doces, os salgados. Então, ou seja, eu fazia boas escolhas. Eu tive esse privilégio de aprender a fazer boas escolhas. E com a minha filha, hoje de 2 anos, eu lembro de viver situações em que hoje eu posso contar para ela, ainda com 2 anos, é um contar assim mais lúdico, mas eu posso contar para ela a partir da minha experiência de vida, convidar a ela a seguir um caminho próximo ao que eu tive. E isso eu tenho certeza que vai ser coerente para ela, porque foi algo que eu vivi. E não algo que eu fico falando, né? Inclusive, meu pai teve uma juventude, né? Minha mãe sabe disso, viveu esse desafio, que ele era desses de líder social dentro da faculdade, o apelido dele era Che Guevara, porque ele tinha aquela barba, aquele cabelo e era um idealista, né? Anarquista que a gente brinca, né? Só que ele teve um envolvimento daquela juventude, aquela massa, né? Que também foi com o uso de maconha, que também foi com o uso de bebida. E é muito interessante como que quando chegou na adolescência dos meus irmãos e ele precisava conversar sobre isso com os meus irmãos começavam a falar para ele, pai, você fala pra gente que não pode usar maconha e você? Você usou maconha? Com quantos anos? Como é que foi sua experiência? Ou seja, começava a colocar ele na parede. Isso não quer dizer que isso está perdido, porque a gente pode mudar, como eu falei, mudar a rota e a gente pode encontrar um novo jeito de viver. Mas quando a gente vive aquele princípio na nossa vida, é muito mais fácil, porque é a partir do exemplo e de um lugar de verdade. Então, hoje, eu agradeço muito a minha mãe, como ela colocou aí, que agradece a minha avó, eu também agradeço a minha mãe, agradeço a minha avó, porque me ensinaram dessa forma. E hoje eu lembro também que, conversando com a minha filha, quando eu tenho que explicar alguma coisa a ela, quando eu ia viver alguma situação na minha juventude, ainda sobre essa capacidade de fazer boas escolhas, eu tinha a oportunidade de dizer sim ou não para uma determinada situação, por exemplo, o uso de bebida alcoólica, ou o uso de droga, ou uma sexualidade muito precoce. E eu lembro de, naquele momento, pensa, gente, uma menina de 14, 15 anos, parar e falar assim: o dia que eu tiver filhos, como eu vou contar para os meus filhos sobre essa experiência que eu estou tendo a oportunidade de viver aqui hoje? Como que eu vou ter a capacidade de contar para eles que eu vivi tudo isso, que eu estou vendo, por exemplo, as minhas amigas viverem? Então, eu não tinha essa coragem, né, de conseguir, de avançar aquele limite que eu sabia que era de preservação da minha própria vida, de preservação dos meus valores. E olha que interessante, hoje, como preservação dos valores da minha família, né, dos valores da minha filha, que se Deus quiser vai crescer também sobre esses princípios. E a gente, esse entendimento hoje de que a coerção, ela não é o melhor caminho, mas sim a gente conduzir com liberdade para uma melhor escolha. Quando essa criança de 2 anos vai querer pegar, por exemplo, uma xícara que ela não pode tomar, ela não tem a capacidade ainda de pegar numa xicrinha de cerâmica e tomar água, mas ela vê a gente tomando café, ela quer. Ela bate o pé e ela faz birra, ela faz pirraça porque ela quer tomar na mesma xícara. Então, se a gente chega e fala, não vai, não vai tomar, não pode, aquilo vira um caos. Mas se a gente, ao lado, acompanhando, fala, então vamos lá, filha, pega a xícara, mamãe está aqui com você, vou te ajudar. Você vai fazer o que você dá conta e o que você não dá conta, a mamãe está aqui para te ajudar. Então você vai ter a possibilidade de experimentar tomar nessa xícara que você tanto quer, mas a mão da mamãe vai ficar aqui embaixo. Porque se cair essa xícara, a mão da mamãe está aqui para segurar. Essa é uma forma melhor do que a gente conduzir o não, porque esse não, ele vira uma panela de pressão. E a gente tem um ímpeto muito grande dentro da gente para vivenciar experiências com o nosso próprio potencial de vida, com o nosso próprio potencial de fazer escolhas. Então, se a gente proíbe, restringe, isso no futuro pode gerar um outro resultado, o avesso do que a gente espera. Então, se a gente com liberdade conduz, é melhor. Acho que é isso que eu queria trazer para vocês. Não sei se tem alguma outra dúvida, alguma questão. Gente, Obrigada. que delícia, né? Ai, se a gente pudesse continuar assim, ó, ouvindo, ouvindo, ouvindo. Muito bom Muito ter você assunto. aqui com a gente hoje. Quer falar alguma coisa, Ana Luísa? Quer Gostaria só complementar? de completar, sim, Mariana, quando ela fala, né, da liberdade, do não, a liberdade pelo não, né, é a nossa disciplina com amor.
a nossa disciplina com amor, né? Então, eu também eu quero aqui mais uma vez agradecer esse Dia das Mães, né? E dizer assim como que nós do Amor Exigente precisamos mostrar para outras mães, e o Amor Exigente é o caminho para isso, que apesar dos nossos problemas, nós somos felizes. Nós podemos ser felizes, cada dia melhores, e ajudar outras pessoas. Essa é a nossa meta. O nosso 12º princípio é o amor. E ele corresponde, na época, Padre Haroldo e Dona Mara quiseram colocar 12 princípios para combinar com os 12 passos que eram vistos pelos adictos nas fazendas. Então, as famílias também precisam de 12 princípios para acompanhar os 12 passos. E o amor é o despertar espiritual que a gente alcança e que a gente vai compartilhar com outras pessoas. Então, eu tenho, como Mariana diz, né, nós temos 2 filhos adictos, né? E os 2 têm filhos, né? As minhas 3 netinhas são dos 2 filhos adictos, e Mariana, com a filhinha dela, Arlete, e o meu filho, o segundo filho, que tem 36 anos, ele mora na França, e ele tinha mais horror do Amor Exigente, mais horror dessa reunião, porque eles tinham que rastelar todo o jardim e preparar o café e ele quase morria, porque ele queria, né? Então, ele brigava muito. E hoje ele fala comigo, ele fala, mãe, e a filha dele nasceu, mas ela é de uma inteligência, de uma vivacidade, tão desafiadora, e ele tem uma disciplina, mas ele tem uma disciplina, outro dia ele mora na França e a gente fala sempre, ele fala assim, eu estou indo para lá agora, ele falou assim, traz o livro, aquele livrinho do Amor Exigente, aquele filhinho, traz aquele livro. Aí eu falei, não estou acreditando, você vai falar de novo, manda mensagem que eu vou gravar, isso aqui eu vou publicar, né? Então, ele fala, mãe, e aí os franceses lá, a escola, está todo mundo impressionado, porque ele outro dia disse a ela, você vai entrar no quarto, eu vou fechar a porta, e só vou abrir a porta a hora que você tiver arrumado seus brinquedos, porque ela não queria brincar. A escola chamou lá, porque ele colocou ela de castigo, e na França não se tem castigo. Ele falou, não, mas no Brasil tem, e não é um castigo fora do propósito para ela precisa de limite e precisa entender a responsabilidade dela. Aí, quando ele me contou, eu falei, gente, quem te viu, quem te vê. Então, é uma coisa que o Amor Exigente também nos ensina, que eu queria deixar para todas as mães e pais aqui, né? Porque tem muitos pães presentes aqui também. A gente precisa continuar falando com os nossos filhos, não falando obsessivamente, chata, não, mas falando, como Mariana falou com a filha, né, da xícara, como meu filho falou com ela do brinquedo, e nós precisamos continuar falando, né? Meu filho, você sabe que você tem problema com a bebida, não brinque com isso, não minimize, não banalize, né? Toda a sua vida já teve comprometimentos, presta atenção no uso de álcool, mesmo que moderado, cuidado com o cigarro associado com a bebida de baixo teor alcoólico, mesmo assim isso pode te fazer mal. Então, a gente continua falando, com 30, com 40, não na codependência, mas de adulto para adulto, né? Conversando, falando. Então, que nós, mães, vocês desculpem mas a gente contou a nossa vida pessoal, então a gente falou de outras coisas que não são do Amor Exigente, inclusive, por exemplo, da Terra da Sobriedade, mas a Terra da Sobriedade é amor exigente. É amor exigente. O fundamento da nossa equipe, o fundamento da nossa vida, e a nossa equipe toda transborda, entende, frequenta, lê e vive amor exigente, que é primeiro para nós, depois para quem está do nosso lado, e que esse lado cresça até que seja o mundo todo. Né? É assim que a gente entende, é para isso que a gente vive, essa é a nossa missão, e eu fico muito feliz de compartilhá-las com você, todos aí, vocês. Nós ficamos muito agradecidos. Pois não. Peraí. Deixa eu ativar seu som aqui, mãe. Seu microfone está fechado, você consegue Silvia, ligar? quer dar uma palavrinha? Eu quero falar Pode falar, que eu sou Silvia. muito grata também à Mara, porque muito de perto, quando eu ia a Campinas, Padre Haroldo me apresentou a Mara, e nós pudemos vivenciar o sofrimento da Mara
na perda do filho e a superação da Mara e a identificação da Mara com o amor exigente. Então, isso para mim foi admirável, veio nos fortalecer, veio nos trazer também um entusiasmo por uma vida de pais que perderam seus filhos e continuaram a trabalhar com o Padre Haroldo, continuaram a acreditar numa família íntegra, sóbria e que poderia ajudar aos outros. Foi um estímulo e uma força que eu tive para continuar agregada ao Padre Haroldo e ao amor exigente. Que bom. E nós agradecemos a Mara mesmo pela amizade, pelo carinho, pelo convite de estar aqui, pela sugestão. Ela me escreveu falando que está fora do país, lá com os netos, né? Mas que ela vai assistir a gravação. Então, Mara, um beijo enorme, te amo muito e sou muito grata por tudo. Ai, gente, é até difícil a gente falar depois de tanta coisa que a gente ouviu aqui, tanta coisa que mexeu com o nosso coração, que a gente se identificou, que a gente aprendeu, né? Quando a Silvia estava falando, eu gosto de trazer alguns pontinhos. Depois a gente vai abrir para os comentários aqui e a Cássida vai nos ajudar no chat, mas eu gosto de trazer uns pontinhos. Então, Silvia, eu me lembrei que a primeira vez que eu fiz uma festa na minha casa sem bebida, o meu irmão falou assim: Tina, cadê a cervejinha? Eu falei, não tem. Ele falou, como é que vocês estão felizes? Como é que vocês estão alegres? E hoje nós nos reunimos aqui em casa, no Dia das Mães, o meu irmão veio também, e ele chegou com mate e Coca-Cola, porque agora eu aboli, eu não tomo mais refrigerante, né? Então, se eu não tomo mais refrigerante, eu não quero ter refrigerante em casa. E ele chegou com mate e uma sacolinha, o mate e a Coca-Cola. Então, assim, essa mudança que tem que começar pela gente. Quando a minha filha se casou também, não teve bebida porque a gente, em respeito ao meu desafio, a gente entendeu que era melhor não ter bebida. E as pessoas ficaram alegres da mesma forma, né? Então a gente vai aprendendo no amor exigente que a gente não precisa fazer algumas coisas só para estar agradando em torno, né? Quando a Ana Lúcia comentou da festa aqui do filho, que de repente não foi ninguém, né? Quantas vezes a gente passa por essa situação? Mas lá na frente, aquela pessoa que um dia não participou, ela vai lembrar disso e vai dizer: Nossa, como aquilo ali tinha razão, como aquilo ali valia e eu não consegui identificar. Silvia deixa para a gente, diz que a esperança é a certeza da nossa fé e a fé é a certeza da nossa esperança. Que a gente continue com essa esperança, né? O amor exigente, assim como você falou, da força da Dona Mari, que hoje em dia a gente chama de mãe, né? Ela gosta. É interessante que às vezes a gente tem até uma idade próxima a ela e a gente fala mãe, não tem jeito, né? Uma mãe que de repente passou por tantas situações, mas que teve e tem ainda a possibilidade de salvar tantas vidas, né? Tantas famílias que foram salvas pela atitude da Dona Mara. E o Padre Haroldo, nessa preciosidade que eu aprendi com ele, medo de nada, só amor. Um dia eu sentei lá naquela mangueirinha, lá no Soltanier, e fui contar a minha história para ele, e ele falava para mim, você é tão bonita, todos nós ele chamava de bonita, né? A gente saía dali, se fosse mexer com o ego, ia sair todo mundo inflado. Você é tão bonita, cuida de você, né? Você vai cuidar de você e o seu entorno vai mudar. E eu acreditei nisso, né? Comecei a cuidar de mim e o meu entorno mudou. Quando a Ana Luísa diz para a gente estar aberto para aceitar e ter boa vontade e perseverança, como a gente precisa de voluntários no amor exigente, como a gente precisa de comunidades terapêuticas sérias que façam um bom trabalho, como a Terra da Sobriedade, como outras que a gente conhece, porque o amor exigente, a primeira opção não é internar, como a Ana Lúcia falou. A pessoa vem para o grupo, nós somos leigos, né? Então a gente convida a pessoa a continuar participando. Muitas das vezes a gente precisa formar uma rede. Na minha família foi formada uma rede, eu fui fazer terapia. Ai, meu Deus, vou falar, vou pagar para alguém me falar o que que eu tenho que fazer. Olha o conceito que eu tinha errado. Minha família foi fazer terapia em família, né? Frequentamos o amor exigente. Então, a gente diz que são degraus que a gente vai subindo, e se precisar, a internação vai ser um momento para a pessoa parar o uso, né? E começar a perceber como a vida dela pode ser melhor sem aquele uso, e quando ela vem para fora, ela precisa encontrar uma família diferente. Mas a gente ainda tem essa preocupação, porque nem todos os lugares são confiáveis. De vez em quando a gente escuta umas reportagens, algumas coisas, então que a gente procure lugares confiáveis, né? Lugares
que trabalham com amor exigente, que trabalhem com... assim, eu comecei no Naranon, então, assim, eu tenho uma perninha no Naranon, porque eu aprendi no Naranon que eu era impotente, porque eu achava que eu tinha que dar conta de tudo, né? Então, que trabalhe, assim, não só a parte espiritual, né? Mas que trabalhe também essa parte da pessoa poder identificar que ela pode ser diferente, porque o amor exigente é bonito, isso me encantou, porque ele trabalha em muitas frentes, né? Assim como a Mariana contou que tão novinha veio fazer esse trabalho com as crianças, né? De filhos de pessoas da comunidade ali, de grau, de riscos. E a gente poder ser exemplo, né, Mariana? É tão bom quando a gente pode ser o exemplo para o outro, como a gente pode fazer as escolhas. Mas eu entendo que, assim, eu aprendi no Amor Exigente que a dependência química ela é tão complexa que a gente não consegue ter uma receita de bolo e nem buscar a causa de por que a pessoa foi por aquele caminho, né? Muitas das vezes tem até o lado espiritual que a gente não vai entender. Mas o que eu consegui entender no Amor Exigente é que se isso caiu na minha família, foi para minha família poder crescer e ser uma família diferente. Então, hoje em dia, minha família é uma família funcional, que não era antes, né? Hoje em dia, a gente é uma família unida, mas a gente vai continuar, de vez em quando, tendo umas curvas aí. Então, a Ana Luísa, desculpa, disse para a gente assim, que o amor exigente nos prepara a enfrentar os problemas em qualquer dimensão. E que a gente possa ter pessoas que realmente venham beber dessa fonte, né? Eu acho que o nosso sonho é igual o sonho da Dona Mara, que a gente possa ter. Não dá para ter um amor exigente em cada esquina, né? Mas que se a gente puder ter um amor exigente em cada bairro, em cada cidade, em cada município, e que as pessoas possam entender que o amor exigente é para ela, né? A gente vai para o amor exigente querendo resolver o outro que está causando problema para a gente, e a gente descobre que às vezes a gente é o maior problema, né? E que a gente precisa se transformar para que as coisas mudem no nosso entorno, né? Então, muita gratidão a vocês. A gente vai abrir para comentários, para pergunta. A Ana Luísa quer falar alguma coisa e Cláudia e Cacilde me ajudem agora um bocadinho. Dá licença só um pouquinho, tem uma pergunta no chat do Willer. Tá, boa noite, Willer. Ele fala o seguinte: o que vocês acreditam de exemplos dos pais? Isso impossibilita a dependência química? 3 gerações já né? Ajudou, foi fundamental para a manutenção da sobriedade da família. Então, eu vou pedir a liberdade de responder essa pergunta, né? Porque ele está direcionando a família. E é o seguinte: não existe regra e não existe a ideia. Na realidade, essa ideia de que nós não vamos ter problemas, ela é uma ilusão. Ela reflete a nossa imaturidade, as nossas raízes culturais, de uma certa onipotência da nossa vida, de que nós não vamos ter problema. Né? É bíblico, inclusive, que Jesus fala, no mundo tereis aflições, coragem, eu venci o mundo. O amor exigente nunca nos diz que nós não vamos ter problemas. Pelo contrário, o amor exigente diz o seguinte: esse aqui é um grupo de problemas, é um grupo de famílias que tem problema. Por isso que as pessoas têm medo, elas chegam no grupo de um grupo, ficar ouvindo problema das pessoas, falar do meu problema para as pessoas, exatamente isso. E os famosos ainda falam assim: nossa, mas eu sou uma figura pública, e se eu chegar lá e encontrar algum conhecido, eu falo: o que você acha que o seu conhecido vai estar fazendo lá? Né? A mesma, ele não vai estar comprando picolé? Não, ele vai estar lá buscando ajuda, né? Então, e nós temos o sigilo e tudo isso. Então, Willer, existem ótimos filhos de péssimos pais. E existem péssimos filhos de ótimos pais. Então, às vezes a gente escuta numa mesma família: meu pai bebeu a vida inteira, batia em todo mundo, quebrava a casa toda, maltratou minha mãe, nós vivíamos escondidos dele e tal. Eu nunca bebi por causa disso. E aí você escuta o outro irmão e ele diz assim: meu pai fazia isso, batia na minha mãe, brigava, quebrava tudo, bebia demais a vida inteira, a nossa vida foi uma tragédia, por isso que eu bebo. Então, o bom exemplo, como a Mariana falou, eu tenho 2 filhos adictos, eu tenho 5 filhos, os 4 homens beberam, todos eles usaram substância, todos eles usaram, morando dentro de comunidade terapêutica.
sabendo de tudo, participando de grupo de prevenção, com todo o rigor do amor exigente, que o amor exigente não é rigoroso só, ele é um rigor amoroso, porque, como a Mariana falou, os meus meninos nunca foram proibidos de viver, de sair, nem de aprontar, né? E eles eram convidados a refletir, inclusive, o dia que um acendeu um cigarro de maconha dentro de casa, não, aqui não, né, filho? Você sabe que aqui em casa a gente não aceita. Então, o que você está querendo? Você está querendo saber como é que nós vamos lidar com isso? Nós vamos lidar dizendo para você, escolha se você quer morar. O seu lugar é aqui, morando conosco, mas aqui não entra droga. Então, ou você escolhe, ou você não usa droga, ou então você escolhe um lugar para morar. E ele disse, então eu vou escolher um lugar para morar. E ele saiu e foi morar fora, porque ele queria usar substância. E foi assim todos os outros. Um outro queria jogar um jogo que não acabava, e era a época de começar os videogames, mudou de casa, eu vou sair de casa. Porque lá em casa tinha regra de horário. Ele mudou para a casa de um amigo, foi morar na casa de um amigo, menor de idade. Né? Nós concordávamos? Não, fomos até a mãe, explicamos, falamos, depois voltou. Então, e assim todos os outros. O caçula saiu, andou pelo mundo, viajou, foi embora, foi usar o Santo Daime, foi, entendeu? Nós concordávamos? Não, nós dizíamos, não apoiamos, não damos dinheiro, não vamos favorecer, não vamos facilitar. Estamos aqui se você precisar de apoio, né? Até tivemos muita dificuldade de entender, porque a última geração, agora o caçula, é um mundo completamente diferente, né? A questão da autoridade. Então, o exemplo, ele continua valendo. Este meu filho, que saiu de casa, ficou 10 anos fora, virou morador de rua, desenvolveu um problema psiquiátrico gravíssimo, ele teve para onde voltar. Um dia, nós nos encontramos com ele na rua, ele foi encontrado, a polícia localizou e falou, olha, ele está em tal lugar. E aí meu marido foi até ele e falou, você quer voltar? Todas as vezes que nós nos encontrávamos na rua, que ele era localizado, nós falamos, o seu lugar é na nossa casa. Você quer voltar? Ele dizia, eu quero voltar, mas você sabe as condições, é sem droga. E aí os médicos ficam desesperados, né? Porque agora ele faz tratamento psiquiátrico, toma medicamento, o médico fala, mas não briga com ele por causa de maconha, porque se ele fumar maconha, se você não deixar, ele vai para a rua de novo. E o Ronaldo e eu estamos preparados e a gente fala, não é o que nós queremos, mas eu não vou permitir que ele use maconha em casa só para ele não ir para a rua. Então, essa clareza, sabe, é dificílimo, mas o amor exigente, e não é o programa do amor exigente, a letra da lei que a gente fala, não são só os princípios, sabe, William? É esta família que você está vendo aqui, ó. São esses laços de apoio, são pessoas que eu nunca vi, mas que nós falamos a mesma língua. E qualquer uma dessas pessoas, se eu estiver num desespero, estou vendo gente aqui de Pernambuco, estou vendo gente, assim como aconteceu conosco, meu filho foi encontrado na Amazônia, apareceu no Acre, nós ligamos para o grupo, ligamos para a comunidade, pelo amor de Deus, meu filho está na rua. E toda esta família socorreu o nosso filho. E assim em Natal, e assim no Maranhão, e assim na Argentina. Então, nós temos uma família, nós temos uma unidade, uma fraternidade, uma irmandade. E aí, nós podemos contar com esses princípios, com esse norte na nossa vida e com essa família. Problemas vamos continuar tendo. Os nossos filhos vão ter recaído, os nossos filhos vão ter problema, nós vamos ter problema, mas nós temos um corrimão para segurar. Vocês já subiram uma escada sem corrimão? A gente pode subir e nunca pôr a mão na escada com corrimão, mas a segurança que a gente sente, aquele corrimão está ali. Uma escada sem corrimão, você sobe com medo. O amor exigente tira o nosso medo, que é o que o Padre Haroldo sempre falou e que nos cura. Medo de nada, só amor. Obrigada. Nossa, a gente fica paralisada com a tua fala. E eu, uma vez, a Rosa me convidou para fazer uma domingueira e foi assim, não? Insista, persista, resista e não desista. E eu tô há 15 anos lutando, e moro num lugar pequeno, uma cidade pequena, a cultura é muito álcool, onde as pessoas têm sítio, têm alambique, faz isso, faz aquilo. Nossa, tua fala assim, foi um presente do Dia das Mães. Essa família, a dona Silvia, maravilhosa, não dá para dizer que não é filha, né? A Rosa, mãe e filha são muito parecidas.
Agora a neta já não é tanto, mas estou encantada com vocês. Vou assistir várias vezes, lógico, acho que como todos aqui da sala, um aprendizado, um aprendizado. E vamos lá, né, Cacilda? Vamos lá. Rosa, Cláudia e eu estamos aqui embevecidas, assim como todas as pessoas que estão aqui presentes, sabe? Silvia, Lúcia e Mariana. Uma aqui disse que foi o presente de Dia das Mães, essa domingueira. E toda, aqui não tem, na verdade, fora o Willer, que a Ana Lúcia já respondeu, os outros são de enaltecimento a essas falas, exemplo que vocês deram para nós, sabe? Acredito que a Ana Luísa está acompanhando aqui os recadinhos, né? Todas as três maravilhosas. Mariana, o não é um divisor de águas. Que tesouro de presente para todas nós, para todos nós, né? Um presente essa domingueira. Que maravilha! Em 50 anos, 3 gerações se mostram profundamente experientes, dinâmicas e genuinamente espiritualizadas. Parabéns às 3 amorosas mães que hoje nos deram esse presente maravilhoso. Gratidão a esse programa que nasceu anos atrás e hoje podemos ouvir uma história de programa de amor exigente na vivência de filhas amadas, dando testemunho de verdade e puro amor. Feliz Dia das Mães para todas as mães, para todos nós. Aí ela respondeu muitíssimo bem ao Willer. Esse momento realmente foi um grande presente. Dona Mara, a inspiração que teve e trouxe a nós essa domingueira de puro amor. A Dona Mara foi inspiradíssima ao sugerir a Rosa essas 3 maravilhosas mães, né, Cláudia? Com certeza. Estamos Foi. todos muito encantados e depois não é. Quem é que vai dizer que a Ana Luísa tem todo esse problema familiar com os filhos, a convivência e colocando numa sabedoria, numa experiência de vida da melhor maneira possível? Porque eu já enfrentei muitas reuniões, Ana Luísa, que eu chegava e as pessoas diziam assim, mas como que ela está sorrindo? Mas ela é mãe daquele menino lá, com todo aquele problema. E é isso que o amor exigente faz com nossas vidas, é isso, ele nos transforma, ele nos dá força. É como você disse, não que a gente não tem que falar no problema de frente a frente com o filho, que nem você falou, muito bem colocado, cigarro está te fazendo mal, a bebida, mas ele tem 20, 30, 40 anos, a maneira da gente colocar e a maneira dele falar, porque realmente cada um tem as suas escolhas e tem a sua, e a gente tenta mostrar o quanto é prejudicial, mas e aí? E aceitar? Nem sempre. O amor exigente faz isso com as nossas vidas. Cuida de ti para você poder cuidar do outro. É para ti. Um cego não guia outro cego. O amor exigente nos ensina muito isso. E eu estou maravilhada. É como a Rosa colocou no início, falando do Rio Grande, da espiritualidade. Eu sou gaúcha, eu sou de Pelotas. Eu estou com familiares fora de casa, eu estou com gente passando inúmera necessidade e estou aqui com o coração repleto com vocês, porque estou maravilhada. Olha, gratidão de coração. E sei que meu Rio Grande vai se erguer. Com certeza. Estamos juntos, viu? Qualquer coisa que você precisar, fala conosco. Eu estou até querendo me dispor para fazer algum atendimento. Se você souber de alguém que precise, pode falar comigo, tá bom? Ah, mas Tá? muito bem, muito Eu obrigada. gostaria só de responder uma única pergunta muito rápido aqui. O Anderson perguntou se o autoextermínio é a maior preocupação dos pais que temem, quando temem perder os filhos que estão no amor exigente, alguma coisa assim, né? O
o autoextermínio, gente, o Amor Exigente é um programa que tem uma espiritualidade, e uma espiritualidade pluralista, vamos lembrar disso. O Amor Exigente é uma inspiração divina. Por isso, Padre Haroldo pegou e agarrou o Amor Exigente com toda a força, porque ele enxergou isso, sabe? E o quanto isso ia sustentar a cultura brasileira, que nós somos um povo de fé, um povo de crença, independente da religiosidade ou da sua, do seu credo, né? Mas todos somos, acreditamos no Deus, no nosso poder superior. Então, todas as pessoas vão morrer, todos nós vamos morrer. A nossa codependência nos faz entrarmos em pânico por causa do nosso apego desordenado. E é tão desordenado que, às vezes, a gente tem medo daquele filho morrer, mas não tem de outro, que o outro morra. Não, mas o outro não tem problema, o outro está vivo. Deus me livre, mas ele pode sofrer um acidente, ele pode cair numa escada, ele pode ser assaltado, lúcido na universidade, trabalhando, gerente de banco, médico, entende? Então, o Covid veio nos mostrar isso. Mas nós só acreditamos e tememos a morte do adicto, daquele que está dando problema, porque nós temos um apego desordenado. Esta cura é pela espiritualidade dentro do Amor Exigente. Nós precisamos achar, e não é religiosidade só, é espiritualidade, é o sentido da vida. O sentido da vida, como a Cláudia falou, é a gente sentir tanto alegria como tristeza. Nosso coração tem 2 gomos, né? A gente pode sentir alegria e tristeza ao mesmo tempo. Por umas coisas, alegria, por outras coisas, tristeza. Né? O sol e a nuvem estão lá. Sol e chuva, casamento de viúva, a gente brinca, né? Então, a gente não vive só na chuva, a gente não vive só no sol. A gente reza pela chuva, depois a gente agradece a chuva e pede pelo sol de novo. Então, não tenham medo da morte. A morte faz parte da vida. Agora, tenham medo de não viver. Tenham medo da morte em vida, que é a nossa codependência. É a gente perder a chance de viver de preocupação e apego desordenado, ao medo de morrer. O Padre Haroldo sempre falava, quem tem medo morre de medo. Não morre escalando, não morre nadando, não morre esquiando, não morre vivendo. Morre de medo, sem sair de casa, adoecendo e amargurando. Tá? Então, na codependência, o maior medo é perder, sim, os filhos. Mas eu acho que é mais ainda, é o medo de viver. O codependente, ele tem medo de viver, ele tem medo de ser feliz, ele não sabe ser feliz, ele tem uma raiz cultural que diz a ele que ele não pode ser feliz. É preciso ir lá, podar essa árvore para ela florescer e a gente conseguir ter o direito à nossa felicidade, que é para isso que a gente nasceu e vive. Tá? Espero ter respondido. Bom dia. Eu vou pedir a Sandra para manter o microfone dela fechado, que eu estou tendo que estar fechando, Sandra, toda hora, por favor. Um dia, sabe, Ana Luísa, eu escutei de uma pessoa num grupo que eu frequentava lá no Rio, onde se abriu um grupo em Niterói. Ela falou assim: a gente não pode ficar assim. Se eu morrer amanhã, tudo vai continuar. E aí eu saí com uma crítica, julgando aquela pessoa, dizendo, nossa, que pessoa fria, né? Assim, como é que ela pode pensar desse jeito? E aí, com o tempo, eu fui aprendendo no Amor Exigente que isso a gente também precisa fazer, né? Não é que a gente vai isolar outra pessoa, não vai pensar nela, não vai se cuidar da gente mesmo para estar preparado para ajudar quando o outro quiser ajuda, né? A gente ter a nossa saúde, a nossa energia, mas assim, muitas das vezes a gente quer agarrar o céu e a terra, né? Achando que a gente vai estar aqui para sempre para botar o colchãozinho embaixo do outro, para o outro cair em cima do colchão, né? E é muito bonito quando isso a gente começa a perceber, e o Amor Exigente ensina para a gente, porque nos dá liberdade, né? Nós estamos estudando esse mesmo princípio da culpa. A gente não tem culpa, a gente tem a responsabilidade, né? Então, com esse princípio libertador, a gente vai começando a refletir que o outro faz escolhas, e as escolhas têm consequência, assim como nós fazemos também. Eu fiquei com uma frasezinha também da Mariana, que ela diz que mudar a rota e encontrar um novo jeito de viver é possível, né, Mariana? Gente, a gente vai passar aqui para uns avisos, mas antes disso, a gente faz uma retrospectiva no final do ano. E aí a gente precisava ouvir de cada uma de vocês, em um minutinho, se você tivesse que falar para alguém que não veio hoje aqui a Domingueira,
O que você diria desse encontro? Então, eu queria ouvir a Silvia, depois a Ana Luísa e depois a Mariana, porque aí eu tenho uma filha que ela me ajuda nessa parte de tecnologia e a gente faz uma retrospectiva, né, Cláudia, né, Cacilda? E a Uhum. gente passa no último dia do ano a fala de todo mundo que passou aqui pela Domingueira. Então, Silvia, se você tivesse que dizer para alguém que não esteve aqui hoje, o que você falaria dessa Domingueira? Olha, Você além ficar. dessa domingueira, todas as outras, eu acho que a pessoa deve conhecer o amor exigente, vivenciar o amor exigente e espalhar o amor exigente. Porque não é só a família que tem problema que vai procurar o amor exigente. Quem não tem, tem que se doar para ajudar outras pessoas e trazer uma bagagem nova para a sua vida. Viver é doação. Se você não se comunica com o próximo, eu sou suspeita para falar por causa do jornalismo, né? Jornalista fala e manda mensagem. Então, eu acho que o amor exigente é uma dádiva de Deus que veio através do Padre Haroldo para nos renovar. Eu estou com 80 anos, gosto de trabalhar, gosto de me doar, atendo várias pessoas com problemas, canalizo para o amor exigente, às vezes coisas particulares que vêm me pedir ajuda, eu exponho um caso ou outro para a Ana Luísa e recomendo o amor exigente. A pessoa se renova e depois que ela vence os seus problemas, ela cresceu, ela adquiriu novos conhecimentos. E a troca é uma dádiva do amor de Deus por nós seres humanos. Um beijão para todos vocês. Ana Luísa quer falar para a gente? Olha, o que eu tenho a dizer é o seguinte: a gente sempre pode correr atrás do prejuízo, né? Então, se você perdeu, o Amor Exigente hoje tem uma organização admirável, fenomenal. Tem o canal do YouTube, tem o canal do Instagram, tem o site reformulado maravilhoso, tem a comunidade que a gente recebe tudo. Então, não tem como uma pessoa não ter acesso e não usufruir gratuitamente do conteúdo do Amor Exigente. Esse é o maior milagre, essa grande família, essa grande mobilização, isso é a verdadeira política pública. Eu tiro o chapéu e, para mim, é um privilégio fazer parte, né? E você pode assistir depois, eu acho que, para quem não participou, assista, né? E procure participar também, cada um de nós tem alguma coisa para dizer, a história de cada um é maravilhosa, cada um aqui tem uma experiência, esteja você no primeiro mês de Amor Exigente, no primeiro ano, ou há 40 anos, como estamos nós aqui, né? É sempre importante. Eu aprendo cada dia, aprendi com Mariana, aprendo livro, ela me indica todos os livros, eu estou aprendendo toda uma teoria nova com ela, né? Essa questão da liberdade. Então, essa retroalimentação, sabe? Não é só. A gente acha que é de cima para baixo, mas tem de baixo para cima também. As ondas do mar, elas saem, elas pulam, né? De baixo para cima, e são os nossos filhos nos ensinando. Então, participe você também da Domingueira, aceite os convites, se ofereça, diga, olha, eu quero compartilhar uma vitória, eu quero compartilhar uma dúvida, eu gostaria de participar. Tem uma pergunta aí sobre o voluntariado, como coordenar grupos, vamos participar dos cursos, procure, né? Nós estamos aqui à disposição, nós voluntários estamos à disposição, e a ideia é essa, como a Mariana falou, né? O mundo é dos fazedores, vamos fazer Isso. o amor exigente. A mensagem também, inspirando as pessoas a uma tomada de atitude. E mais do que uma tomada de atitude, a ter a coragem de fazer boas escolhas, porque exige muita coragem a gente fazer boas escolhas, porque traz junto muita responsabilidade. E é dessa responsabilidade que muitas vezes a gente se esquiva. Então, ao invés de sentar para ver uma novela, tenho certeza que seu crescimento vai ser muito maior aqui no Domingueira aí. Gratidão, gratidão a vocês. Vamos agora aqui para algumas coisinhas que a gente precisa compartilhar com vocês. Cláudia, você me ajuda aí? Sim.
Então, o amor exigente traz essa fantástica metodologia para todos nós, mas nós não temos ajuda governamental. Então, nós pedimos para vocês contribuírem, serem generosos com o que vocês puderem. A sacolinha aí. O amor exigente é gratuito, mas a sua gratidão e generosidade que permite esse trabalho acontecer. E está aqui o nosso Pix, CNPJ, para vocês contribuírem. Seria isso, Rosa? Isso mesmo, gratidão. A nossa próxima Domingueira E, hoje a gente fechou com chave de ouro. Dia 26 de maio, agora, a gente vai trazer um casal, a Yara e o Eduardo Xavier. Eles são caçadores de bons exemplos. Então, vai ser muito legal vocês estarem aqui. A gente vai sair um pouquinho do amor existente, mas a gente vai descobrir juntos pessoas, eles são mineiros, pessoas que fazem um trabalho lindo, e caçam voluntários maravilhosos. Então, a gente espera vocês no dia 26 de maio, para mais uma Domingueira aí. Bom, o Grupo Cambuí está fazendo 40 anos, a gente já tem divulgado, vai ficar ali na gravação, né? Vai ser dia 22 de junho, um sábado muito especial. E aí o pessoal conta com vocês. O Antônio Caprioli tem aqui o número do Pix, né? Ele que está coordenando, e os valores estão aqui na telinha. Quem puder participar, quem puder estar lá em Campinas e participar, vai ser muito bom também esse encontro, gente. Nosso Instagram da Domingueira E, @domingueirae, as 4 aí, juntinhas sempre. Hoje faltou a nossa Lu, né? Que está se recuperando, mas que provavelmente, com certeza, já vai estar com a gente aqui na próxima Domingueira aí, no dia 26. A gente espera vocês. Antes de fazer a oração da serenidade, eu queria trazer aqui para vocês, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui rapidinho. Tem que mudar aqui a tela. A Lu que é boa dessa parte, né? Então, às vezes, eu me perco um pouquinho. Mas Vamos assim lá. a gente se obriga a aprender, né, Rosa? Não é? Então, vamos nós. Peraí, deixa eu ver se eu consigo aqui colocar, tá com som. Vou compartilhar com vocês. Então, essa é a homenagem da FEAE pelo Dia das Mães. E aí a gente está homenageando não só as mães, mas como a gente sabe que tem pais que são mães também, não é? Deixa eu fechar aqui a tela, gente. Sair aqui, acho que. Aí de novo, interromper o compartilhamento. Pronto, consegui. É um dia muito especial, né? Um dia muito especial. E se a gente não tiver gerado um filho, a gente é filho de alguém. Quem nos trouxe não estiver aqui, a gente agradece hoje por essa pessoa que nos trouxe e nos colocou aqui, né? E hoje em dia, eu acho que transborda. Eu tenho uma amiga que ela não teve filhos. Gente, mas ela é mãe de tanta gente que eu falei para ela hoje, sabe o quê? A gente chama de xará, porque a gente tem o mesmo nome. Eu sou Rosa Cristina e ela tem o nome Cristina também no nome dela. Eu falei, xará, sabe por que você não teve filho? Porque você não ia dar conta. Você é mãe de tanta gente. Então, eu quero agradecer por você ser um pouco minha mãe também. Então, é isso, né? O Dia das Mães seja comemorado todo dia. Gente, agora nós vamos para a oração da serenidade. Eu vou pedir a Silvia para fazer a oração para a gente. Eu queria que vocês mantivessem os microfones fechados para a gente poder estar escutando a Silvia fazer a oração para a gente, tá bom? Vamos voltar aqui na tela. Vamos lá. Eu seguro minha mão na sua, uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso, e sabedoria para distinguir uma das outras, força, fé
e alegria. E um beijão para vocês. Alegria, alegria. Deixa eu fechar aqui a tela agora de novo.